Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de Sociologia. Na aula de hoje, a gente vai ver o Saint-Simon e o germe da Sociologia. Vamos começar? Então, este é o Saint-Simon. Ele fez as primeiras análises sociais ainda na época do Iluminismo. Ele foi chamado de utópico pelo Karl Marx. Seu socialista utópico! E esse aqui é o Karl Marx. Mas hoje a gente não vai falar nele. Karl Marx tem que ter uma aula bem grande só para ele. Tá, mas então nós vamos ver o que significa utopia. É um sonho, uma fantasia ou uma ilusão. É algo que só existe na teoria. Utopia é um livro escrito por esse cara aqui, Thomas Moros. A utopia seria uma ilha imaginada por ele, onde não existe propriedade privada. Thomas Moros escreveu esse livro na época denominada Renascimento Cultural. Vocês não se lembram do Renascimento Cultural? A Mona Lisa, por exemplo, foi pintada na época do Renascimento. Tá, mas eu disse que o Saint-Simon fez as análises na época do Iluminismo. Então, não vamos confundir. O Iluminismo é um movimento intelectual do século XVIII, onde os iluministas pensavam que com suas ideias estavam iluminando as trevas do mundo medieval que existiu na Europa. Vamos ver alguns iluministas só para vocês se situarem. Esse daqui é o Montesquieu. Esse cara, ele criou os 3 poderes para dividir os poderes do rei. Mas hoje a gente não vai falar ainda sobre os 3 poderes, tá bom? Tem também esse cara aqui, é o Rousseau. Ele tem uma frase que diz assim: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. A gente não vai discutir essa frase hoje, só pense se ela está certa ou errada. Tem também o Voltaire. Entre as muitas citações dele, tem uma importante que diz assim: defenderei sempre o direito de discordarem de mim. E tem o Locke. Tá, mas espera aí, isso aqui tá virando aula de iluminismo. Vamos voltar aqui para o Saint-Simon. Então, ele analisou a sociedade na época desses caras aí, os iluministas. E como é que ele viu essa sociedade? Tá, então agora a gente vai fazer uma perguntinha para os historiadores. Alguns veem a sociedade feudal assim: clero em cima, nobreza no meio, servos embaixo. Outros veem assim: nobreza em cima, clero no meio, servos embaixo. Tá, mas isso aí vai dar a maior briga entre a nobreza e o clero para ficar em cima. Quem tá sempre embaixo, coitado, é o servo, né, o camponês. Tem aquele ditado assim, né, que na Idade Média uns rezam, que é o clero, outros combatem, que é a nobreza, e outros trabalham, que é o camponês. Quem é que tu tá vendo trabalhando aqui nessa imagem? Camponês. Quem ia trabalhar para o senhor feudal comer? Daí o Saint-Simon chegou à conclusão que a nobreza e o clero parasitam a classe dos camponeses, ou seja, classe alta explora a classe baixa. E o que a nobreza deveria pensar dessa análise feita pelo Saint-Simon? Te põe no lugar, tu tem uma coroa na cabeça e estão te chamando de parasita. Ah, é claro que a alta nobreza entrou em choque com o pensamento de Saint-Simon, o jeito de ele ver a sociedade. Chamaram ele de, entre outras coisas, negativo, revolucionário, e ele foi acusado de estar querendo destruir a sociedade da época. Apesar de ter feito uma das primeiras análises sobre sociedade, em muitos livros de sociologia, o Saint-Simon não é considerado um sociólogo. Então eu vou concluir a aula de hoje deixando uma pergunta para você. O que você considera do Saint-Simon diante das informações que foram expostas aqui? Você anota a sua resposta aí no seu caderno e a gente se vê na próxima aula.